Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista aqui nos estúdios do Portal RSN. E o nosso convidado de hoje é o psiquiatra, o Dr. Kleber, e a gente vai tratar de um assunto que precisa ser falado, que é saúde mental. Seja bem-vindo, doutor. Faz tempo que a gente não conversa. Mais uma vez, muito obrigado a você, Cristina, que eu defino com muito carinho como responsável pela família Rede Sul de Notícias, né? Esse olhar tão cuidadoso e tão carinhoso que você tem com a saúde mental é muito importante. Então, muito obrigado a você, muito obrigado mesmo. Pois é, doutor, o que a gente vem observado, e principalmente a gente aqui no departamento de jornalismo, que tem esse contato diário com todas as editorias, né, com todas as notícias, na área de segurança a gente percebe um aumento gradativo na violência como um todo. Mas a violência contra a mulher é diária. A que o senhor atribui isso? Tem alguma coisa a ver com saúde mental, essas agressões? Sim, sem dúvida. As mulheres que passam por relacionamentos abusivos, que são vítimas de agressões, de distratos, né, Cristina, acabam tendo uma incidência muito maior de depressão, uma incidência muito maior de insônia, uma incidência muito maior de ansiedade. Então, hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Isso é comprovado cientificamente. Então, as mulheres que passam por esses relacionamentos estão nesse grupo. Então, nós temos observado. E a ansiedade, Cristina, tem pessoas que no momento de uma ansiedade ou lutam ou fogem. Nós aprendemos isso, mecanismo de luta e fuga. Mas tem pessoas que no momento de ansiedade muito intensa, elas congelam. E essas mulheres que passam por relacionamentos abusivos, elas desenvolvem um mecanismo de congelamento. E quando você congela para a vida, você congela para decisões, você congela para cuidados, e é muito sofrível nesse sentido. E é um tratamento difícil porque nós precisamos ajudar essa pessoa a entender esse mecanismo doentio que ela vinha passando, ajudá-la a superar isso e fazer com que ela consiga descongelar. Pois é, quando o senhor fala, ela congela. Ela não consegue tomar uma decisão, ela não consegue lutar. E não consegue fugir. Mas às vezes o congelamento não é ruim. Num primeiro momento, o congelamento ele é necessário. Uma situação de uma agressão que pode caminhar para um feminicídio, pode caminhar para um abuso, ela congela para sobreviver. Então eu falo isso muito para as pacientes. Eu falo assim, ó, o que você fez naquele momento foi para você sobreviver. Agora a gente vai te ajudar você a poder viver novamente. Então não é ruim nesse, porque se ela luta, Cristina, no momento Sim. Ela vai acabar sendo vítima. É uma reação, uma né? reação. Então ela tem que congelar. E esse congelamento congela para a vida depois. Uma pessoa que fica embotada, uma pessoa que não consegue mais ter iniciativas, uma pessoa que se sente extremamente insegura e muitas vezes questiona suas competências. Ah, eu acho que eu sou incompetente como mãe, eu sou incompetente como uma profissional. Não, é a insegurança que vem por uma ansiedade disfuncional. Pois é, mas o senhor diz assim, as pessoas que me procuram, né? A maioria eu acho que não consegue ter acesso, né? Principalmente as pessoas mais simples. Isso é um dos pontos mais delicados, né, Cristina? Hoje nós não temos, um exemplo, psiquiatra. Nós somos hoje no Brasil, estou como vice-presidente da Associação Paranense de Psiquiatria, nós somos hoje no Brasil 14 mil psiquiatras com titulação, Cristina, para 220 milhões. Nossa, é muito pouco, não é nada. Muito poucos não psiquiatras. É nada. Quando eu fiz a minha formação, Cristina, isso foi lá em 2000, na minha faculdade, na minha turma de 60 colegas, ninguém quis fazer psiquiatria. Ninguém procurava psiquiatria. Minha filha fez residência agora, ela passou em Londrina, foram 99 médicos para 3 vagas. Então você vê hoje a demanda que se observa, porque há uma necessidade de profissionais na área de saúde mental. Então eu acredito que nós teremos mais psiquiatras para atender, porque hoje, Cristina, é difícil você conversar com uma pessoa em algum ambiente que não tem alguém que está utilizando um antidepressivo, está utilizando um ansiolítico, tem um problema de insônia ou tem um problema de abuso do álcool. Então o quanto saúde mental hoje faz parte do nosso dia a dia. E há 20 anos atrás não, era uma coisa mais distante. Você não convivia tão próximo, hoje você convive. No teu caso, como você mesmo disse, Kleber, eu diariamente recebo informações, recebo notícias e quando eu me dou por conta, está vinculado com saúde mental. Pois é, doutor, mas o que eu questiono é o seguinte, um homem que chega em casa e agride a família, esse homem, ele de alguma forma, ele não tem, o problema dele não está sendo gerado pela saúde mental? Provavelmente, provavelmente. É difícil assim a gente, de uma forma tão abrangente, mas a gente pode inferir da seguinte forma, né, Cristina? Primeiro, tentar entender o modelo que essa pessoa teve. Tentar entender até que ponto ele não passou por maus tratos ou até por abuso.
Tentar entender o fator genético que ele tem com dependência de álcool, até que ponto ele não vem usando álcool. Nada que justifique o que ele faz, tá? Sim, Tentar entender por que ele adoeceu dessa forma. Quais foram os facilitadores ou os fatores genéticos que levaram a que ele adoecesse. E chegasse ao ponto, até como você comentou, de ser mais agressivo, enfim, todo esse prejuízo que traz, não só para o ambiente familiar, mas para toda uma sociedade, Cristina. Nós sabemos que quando acontece uma situação de um feminicídio, que nós estamos muito próximo de um homicídio de uma gravidade muito maior, quantas pessoas são afetadas, quantas famílias não adoecem se identificando indiretamente com aquele processo, ou que já passaram e revivenciam aquilo novamente, além da família que passa por toda essa situação. Pois é, porque hoje o que a gente costuma dizer, é cultural, é próprio do machismo, né, de uma cultura até bem ancestral, né, mas ela pode mudar. Ela deve mudar, né, Cristina? E aí eu acho que tem uma coisa que é das mais importantes. O primeiro e mais importante modelo para uma criança são os pais. Tudo que os pais fazem, tanto que eu dou é um espelho, né? Eu dou um exemplo e quero compartilhar com você que está nos assistindo. Quando nós temos problema de pais, pai e mãe, esse problema deve ser resolvido na sala. Traz todo mundo e vamos resolver o problema com os filhos. Quando é problema marido e mulher, deve ser resolvido no quarto e com a porta fechada. Que não é isso que a gente observa. Que ao geralmente traz para a sala. Sim, o filho é o usado. Então, né? Aí muitas vezes acontece chegar na clínica uma criança que está ansiosa. Eu começo a conversar com a criança, um doce a criança. Eu falo assim, vamos fazer o seguinte, espera lá fora, porque eu quero conversar com teus pais. Aí você fala assim, nossa doutor, foi rapidinho com ele, 5 minutos. E fica 1 hora conversando com os pais. Porque a criança ela é o reflexo de um ambiente que vem adoecendo. Então ela é mais saudável, só que é mais fácil ver a criança que está ansiosa e por isso que uma criança ela vai refletir em outros ambientes o que está acontecendo em casa. É aquela criança que começa a ter uma queda do rendimento escolar. Por que caiu o rendimento escolar? Vai se buscar, está vendo um conflito familiar. E não um conflito familiar, um conflito matrimonial. Então nós temos que ir daí, e eu sempre falo, Cristina, casamentos adoecem. Sim. Eles adoecem. Só que quando está com febre, dá para tratar. Por mais que fique um pouco mais grave, foi para UTI o casamento, dá para tratar. Agora, quando o casamento morre, nós precisamos de orientar esses pais. Fala assim, morreu esse casamento, não é justo vocês verem no velório. Vocês vão ter que agora tomar uma decisão. Porque senão essa criança participa de um velório. Sim. E como é que ela vai crescer com embutir um modelo de respeito, de companheirismo, de valorização? Então por isso que nós vemos hoje muitos casais se desrespeitando e os filhos percebendo e os filhos participando desse processo. Quem que adoece? Esse filho. Sim, porque ele vai mais tarde, ele vai passar a reproduzir. E ele vai ter relacionamento. Às vezes nem mais tarde, né? Não, porque é o relacionamento na escola com os colegas e tudo mais. E isso é importante, você comentou, Cristina, porque a vida é assim. Nós temos os relacionamentos pessoais, profissionais e familiares. E eles estão muito interligados. Então, quando eu tenho um conflito familiar, afeta o meu pessoal, afeta o meu profissional, isso independente da fase de vida. Então, por isso que é importante ter a gente busca os relacionamentos mais saudáveis. E a Melanie Klein, que é uma discípula do Freud, que trabalhava com psiquiatria infantil, ela falava o seguinte, os pais, Cristina, isso é muito importante, têm que ser suficientemente bons. Não é perfeito, o pai não tem que ser perfeito, tem que ser suficientemente bons. E os pais precisam dar limites aos filhos. E limite não é bater, bater é uma agressão, mas limite, o que a gente observa é isso, Cristina, essa falta de limite hoje. Por que uma criança sobe na escola, na carteira? Porque o pai deixou subir no sofá. É mais fácil, né, doutor? O sofá é para sentar, mas o pai permite que ela suba no sofá, ela chega na escola e vai dizer, mas como é que você vai me proibir se meu pai deixa eu subir? Então, o quanto os pais vão dar esses limites para os filhos? Doutor, uma coisa que eu gostaria de abordar aqui, a saúde, como um todo, ela é muito complexa. Eu acho que a saúde mental é a mais complexa de todas, né? É um caso, e nós estamos vivendo um vácuo na saúde pública nesse quesito. Não teria que haver uma rede, porque o senhor fala, se o aluno tem mau desempenho na escola, quer dizer, o professor não teria, ou as escolas, acho que tem pedagogos, né? Não teria que estar ciente disso, chamar o pai, haver uma rede que possa também encaminhar, uma rede mesmo, sim, que trate da saúde mental. Assim como tem a saúde da mulher, sim, né, as políticas públicas da mulher, sim, também para as crianças. Seria o ideal. Sim. Seria o ideal. Veja, quando eu fiz a minha formação lá em Pelotas, nós residentes, cada residente era responsável por uma escola municipal.
Nós íamos uma vez por semana na escola municipal, não para atender, mas para orientar a diretora, estou com tal caso, com tal caso. Isso funcionava tão bem, então às vezes são medidas simples. Me parece que tem uma lei que exige psicólogos nas escolas, eu não sei se ela está sendo implementada. O problema das leis são isso, né? Elas existem, mas elas não né, são cumpridas na prática... Assim, né? Porque se você tem uma psicóloga na escola, você consegue ir percebendo isso, você consegue identificar aquela criança que está mais disfuncional. Será que aquela criança precisa realmente de medicação? Sim. Será que eu vou precisar encaminhar lá para o psiquiatra? Será que eu não consigo, às vezes, uma terapia, chamando os pais, orientando uma psicoterapia familiar? Então, eu acho que esse processo de filtro já funcionaria muito bem. Mas se nós tivéssemos uma rede, seria o sonho. Porque na questão da criança, eu vejo que é pior ainda, porque... ela acaba sendo ou sofrendo de bullying perante os colegas, exatamente, ou então excluído, né? Exatamente. E o bullying são 3 responsáveis, né? Quem pratica, quem apoia e quem recebe. Os 3 sofrem. A criança que passa pelo bullying sofre muito mais, mas aquele que apoia, daqui a pouco também vai começar a ter sofrimentos. E por que ele está fazendo bullying? O que os pais estão permitindo? Qual é o modelo que ele tem em casa que ele precisa desenvolver esse mecanismo de agressão, de desrespeito, de distrato com um colega? Meu Deus, é tão grave. É uma dinâmica linda, mas é uma dinâmica é lindo, poder falar é importante. Mas eu acho assim que é tão grave, porque o que a gente percebe nesses ataques em escolas aí que a gente vê, principalmente nos Estados Unidos, mas que já se reproduz no Brasil. Sim. A pessoa que promove o ataque, ele sofreu bullying. Sofreu bullying, sim, sim. Mas por que ele sofreu bullying, né? É uma semente do ódio, né? É uma semente do ódio. Então, o que a gente precisa começar a pensar? A pandemia, e foi comprovado, quando veio a pandemia, eles falavam que a pandemia eram 4 ondas. A primeira onda das pessoas que iam morrer, sim, a segunda das pessoas que não iam conseguir fazer cirurgias, a terceira... E eles falavam que a 4ª onda seria saúde mental. E eles erraram, porque a primeira onda, as pessoas morreram, as segundas pessoas voltaram a fazer cirurgia, elas caíram. E a 4ª onda? Então não teve 4ª, teve primeira onda, sim, pandemia, sim, e saúde mental. E essa não reduz. E por que não reduz? Um dos motivos é esse. É essa ausência, não sei se o termo seria mais correto, mas de políticas públicas que compreendam o comportamento dos jovens. E quando nós não compreendemos esse comportamento, principalmente através dos pais. Cristina, eu tinha a minha preceptora de psiquiatria infantil, a doutora Séries, ela falava uma coisa que eu achava nobre, assim, ela dizia assim, ó, meus filhos, se vocês fazem uma prova para tirar a habilitação, vocês fizeram uma prova para entrar no vestibular, eu acho, na minha simplicidade, que deveria ter uma prova para ser pai ou mãe. Na simplicidade dela, ela estava perfeita. Perfeitamente porque certa. Tem pessoas que... E aí que a gente entende muitas vezes que quando você vê uma criança com bullying, se você buscar um pouco na história, essa criança foi planejada. Muitos casos não foram planejados. Muitos casos tiveram problemas de estresse de parto, passou do tempo, teve alguma hipóxia cerebral. Então você consegue entender que tem mecanismos que são importantíssimos. Por isso que o governo bate muito na questão de fazer pré-natal, que são maneiras de eu minimizar também doenças mentais. Se eu conduzo o pré-natal e ele é conduzido corretamente, o risco é bem menor. Tem vários estudos mostrando isso hoje, que dependência e depressão tem relação com trauma de parto. Então veja o quanto os pais, a importância que eles têm na dinâmica, né? E a gente não se dá muito por conta disso, mas a gente começar a entender o comportamento dos pais, postura, modelo dos pais, a gente consegue entender um pouco mais essa geração. Pois é, mas senhor, veja, há anos, a minha vida inteira, a gente fez matéria sobre a necessidade de pré-natal, etc, etc e tal, mas é a primeira vez que eu estou ouvindo falar da importância do pré-natal sobre a saúde mental. Porque parece-me que a saúde mental e tudo que ela traz no seu bojo, né, ela é envelopada, né? Olha que importante que você trouxe, porque os governos falam, vamos fazer todo o planejamento familiar, tudo pré-natal para não ter risco de óbito no parto. Mas não é só isso. Hoje, muito mais. Quando você busca a esquizofrenia mesmo nos jovens, dá mais de 60% os traumas obstétricos, a gente chama de traumas, mas não trauma de agressão, mas situações que acontecem durante o parto ou mesmo no pré-natal que vão impactar no desenvolvimento da criança. E um ponto importante, Cristina, é que o nosso cérebro, ele vai até os 23 anos é feita a finalização do processo de maturação cerebral. Então você imagina se já foi agredido lá no começo e vem com agressões, como é que eu quero ser um jovem saudável? Então isso muitas vezes é verdade, não se fala muito da importância do pré-natal para a saúde mental, mas para nós é muito claro, os estudos mostram claramente pré-natal e esquizofrenia, por exemplo, ou abuso de drogas também. Doutor, o senhor falando em jovem, né? O nosso jovem está doente porque tem o advento da internet onde
criou-se uma bolha, eles vivem ali. Eu digo isso porque até um dia a gente estava no shopping, meu marido ele falou assim, meu Deus, pena que eu tô sem celular, não lembro o que tinha deixado no carro. Falou, olha a foto que dava. A maioria das mesas, as famílias ou rodada de amigos, todos no celular. O que me preocupa, né, Cristina? Que muitos pais, e não estou aqui julgando, pelo contrário, tentando ajudá-los, buscam no celular uma ferramenta para comprar a sua tranquilidade. Né? A criança, o bebê hoje está assim no celular. Cristina, tem um estudo que mostra claramente que uma refeição ao dia em família diminui 30% de depressão. Uma refeição ao dia em família. O que os pais fazem? Ah, vamos almoçar, pega e põe no copinho, com o pequenininho, para ele ficar jogando. Para comprar o sossego deles. Só que é extremamente prejudicial. Porque você vê que nós somos numa época que nós assistimos o Sítio do Pica-Pau Amarelo. A história é contada em uma semana. Na segunda, sim, na terça, na sexta que finalizava a história. Hoje eles não conseguem ficar mais do que 30 segundos na mesma imagem, os jovens. Então, quanto mais cedo o pai está incentivando a usar as telas, mais cedo ele está dificultando para que ela tenha concentração e foco. E o desenvolvimento de raciocínio não consegue raciocinar, porque eles ficam na geração de troca, 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 troca. Aí você quer fazer com que eles entendam alguma coisa, eles não conseguem focar. Então, por isso, e hoje é comprovado, um estudo da Associação de Pediatria Americana mostra o tempo de telas por faixa etária. Cada idade tem o seu tempo. A gente precisa entender que os jovens precisam ter. Um exemplo prático, Regina, de limite, pegando essa linha. O que justifica um jovem que está, nós partimos do pressuposto, no local mais seguro do mundo, que é o ambiente do seu lar, no seu quarto. O que justifica ele depois das 10 da noite estar com computador e celular? Limite é isso, 10 horas da noite, tira o computador, tira o celular. Madrugada dentro. Aí no outro dia, o que acaba acontecendo? Vão para a escola com sono, irritabilidade, falta de paciência. Ficam explosivos. Uma medida simples, tira o celular e aí negocia final de semana. Sexta-feira pode ficar até mais tarde, até meia-noite. Ele vai entender o que é limite, ele vai entender o que é regra, ele vai entender a importância dele poder estudar. O que acontece é isso, então são medidas simples. Qual idade é ideal para começar a impor esse limite? Não, idade escolar. Idade escolar, 7, 8 anos, porque o sono, independente da faixa etária, tá, Cristina, foi, e sempre será o maestro do humor. Pode ver por nós, quando a gente dorme bem, fala, nossa, que coisa boa esse meu dia, dormir bem. Sim. Se eu não durmo bem, no outro dia, com as inúmeras atribulações, que o jovem tem inúmeras atribulações. Acorda cansado, né? Acorda cansado. Ele já vai irritado para a escola, já não toma café, já não se alimenta. Então você consegue ver que tem um caldeirão aí que, de certa forma, apoia que eles tenham essas mudanças de comportamento. Agora, se ele tem a regra, não, você vai ficar sem o celular. Ah, e eu vejo muito isso, os pais falam, mas porque se eu tirar, ele vai se matar. Eu falo pro pai assim, ó, posso dizer para vocês, lá, eu acredito que lá no céu não vai ter iPhone. Então, acho que ele não vai querer se matar. Por quê? Porque eles começam a se tornar manipuladores. O jovem tem essa habilidade de manipular e os pais ficam reféns. Aí a gente entra no que a gente chama de síndrome do reizinho. O jovem vira o rei e os pais são súditos. E ninguém pode contrariar o rei. Se contrariar o rei, ele muda o comportamento. Então, isso é limite. Limite não é bater, limite é colocar isso claramente, é mostrar regras. Porque o que acontece, Cristina? Quando eu não dou esse limite, e quando tiver o primeiro relacionamento? A primeira namoradinha não vai aceitar. Ou o primeiro namoradinho. Aí vem o quê? Frustração. Aí ele não sabe como lidar com frustração. E nós sabemos que o mundo mais nos frustra do que ele nos enaltece. Sim. Então eu tenho que preparar. Tem um filósofo francês que ele traz uma teoria que eu achei interessante. Não como dona da verdade, mas assim, ó, que trazer filho para o mundo, por um lado, é uma insanidade. Porque você vai trazer alguém para sofrer. Fora de todo o prazer, do amor que dá para ele, mas assim, mas a leitura não está errada. Então, se eu sei que ele vai sofrer, eu preciso dar ferramentas para ele. E não fazer de tudo para ele não sofrer. Porque é daí que ele vai sofrer. Com certeza. E a gente vê isso hoje. Nós somos da época, né, que a gente ganhava um presente de aniversário e tinha que passar na escola para ganhar de Natal. E éramos felizes. Hoje muito! Não. É um de dia, um de noite, um de tarde, vai no shopping, se joga. E, ou seja, é uma necessidade permanente de querer agradar. Mas por que agradar se o mundo não nos agrada, o mundo nos cobra? Então eu vejo muito hoje a importância dos pais se posicionarem, Cristina. E por isso que eu vejo uma crescente de ansiedade, uma crescente de suicídio, por falta de posicionamento dos pais. Um dia uma paciente muito amorosa me falou um negócio que eu achei bem bacana. Uma senhora falou assim, Kleber, você sabia que filho a gente carrega 9 meses na barriga, 2 anos no colo e o resto da vida nas costas? Olha que lindo que ela falou. A responsabilidade que filho traz. Resumiu. Então, filho é responsabilidade. Se é responsabilidade, eu tenho que dar limite. Eu preciso mostrar para ele que o mundo não é bonzinho, Cristina. E está cada vez mais maldoso.
Então precisa dar mais ferramentas para Tá ele. bem cruel, né, doutor? E aí, nessa vibe de jovem mesmo, assim, eu quero falar tanta coisa, quero esclarecer tanta coisa, mas vamos dar um panorama assim e depois a gente pode combinar aí de fazer uma série fragmentada, né? A automutilação, que é uma das grandes preocupações. Tá. É uma maneira de chamar atenção? É uma maneira de autopunição? O que é? Para pedido nós, de socorro? a automutilação é uma tentativa de suicídio. Isso é claramente. Porque o jovem não tem noção de onde ele está se automutilando. Num processo de se automutilar, ele pode cortar uma veia ou uma artéria e não tem ninguém habilitado a fazer um certo garroteamento. Então, aquele jovem não queria se matar. E a automutilação reflete a impulsividade dos jovens. E jovens se matam não porque querem, se matam porque tentam. Então, quando eu tenho adolescência, que é o momento de um turbilhão hormonal, que eles mudam comportamentos, quando ele começa a se automutilar, daqui a pouco ele conhece um tal do álcool, a tal da maconha, aí sim, o risco de suicídio é quase 100%. Então, eu deixo muito claro para os pais, quando eu atendo adolescentes, eu falo assim, isso para nós é uma tentativa de suicídio. Se nós não fizermos nada agora, ele não vai ficar tentando, ele vai buscar uma outra forma. Tem todo um contexto de aliviar a dor. Eles falam muito isso, eu fiz aquilo que eu queria aliviar minha dor. Então vamos tentar entender o que está desencadeando a dor. A dor da alma, né? A dor da alma, sim, eles falam isso. Assim, é como se, porque o suicídio, Cristina, a pessoa entra no estreitamento cognitivo, ela só consegue enxergar aquilo como saída. Então ela começa a querer aliviar as dores. Então eu tenho que tentar entender por que ela chegou nesse ponto. Eu dou 2 passos para trás e vamos tentar buscar. E é possível reverter isso do jovem. O que a gente não pode é achar que para chamar atenção, né? Porque a gente não sabe, porque ele é impulsivo. Então da próxima vez pode ser que ele não queira só se automutilar, ele pode querer que ele queira se perfurar. Então por isso que os pais precisam ficar atentos no processo de automutilação. É uma medida de socorro, ele está pedindo socorro. Né? Por que ele está pedindo socorro dessa forma? Por que ele não está conseguindo conversar? Né? O que está acontecendo no ambiente familiar ou no ambiente escolar? Então assim, tem que ter uma leitura mais abrangente. E não tão pontual, acontece por isso. Não, isso pode ser um dos fatores, um dos gatilhos, mas e os outros gatilhos? E aí entra a importância de uma terapia. Né? Um jovem buscar uma psicoterapia para compreender esse processo de mudança da vida. Eu sempre falo para os pacientes que eu atendo com bullying, eu digo, bullying é fácil de resolver. Eu dou exemplo, quando eu atendo algum piá. Eu digo assim, tá, se alguém falar para você que você é careca, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, eu não sou careca. Falei, tá, e se você fosse careca? Eu falei, eu sou careca. Bullying é isso. Se alguém fala pra mim, ô Kleber, você é careca? Eu digo, não sou careca, não é comigo. Ô Kleber, você é careca? Eu sou careca, obrigado, sou eu mesmo. Pronto, então os jovens também precisam ser preparados para isso. É uma aceitação, né? Uma aceitação. E quando eles começam a alimentar, mas porque é frequente, é piadinha, vai acontecer, a vida é assim. E aí entra a importância dos pais, os pais chamarem. Cristina tem um estudo que mostra claramente que o que importa não é a quantidade do tempo que os pais passam, é a qualidade. A qualidade, é tudo, né, doutor? Qualidade. Tudo, então, tudo é se o pai chega e fala assim, meu filho, se alguém te chamar de careca e você não for careca, nem dê conversa, dê risada. Não, pai, mas se eu não fizer... Não precisa isso. O que os pais precisam ajudar, Cristina? Os filhos a terem uma melhor autoestima, a acreditarem neles, a terem uma autoconfiança. É isso que os pais precisam ajudar as crianças de hoje. E não dando coisas, não deixando ele no celular. Se você tivesse um filho de 12 anos hoje, se ele chegasse na sala e falasse assim pro pai, 10 horas da noite, eu vou sair para dar uma volta na rua. Qual que seria o comportamento dos pais? Imediato. Ele ia dizer que não. Sim. Perigo, vai ser na rua, já se viu. Sim. Aí, Cristina, ele vai para esse bairro aqui. Esse bairro aqui, eu não sei quem tá com ele, eu não sei quais ruas ele tá andando. Isso aqui é muito mais perigoso do que sair às 10 horas da noite para dar uma volta no quarteirão. Só que a cultura dos pais, por quê, Cristina? A geração anos 70, anos 80, anos 90 mudava a cada 10 anos, mudava uma geração. Dos anos 90 para cá, começou a mudar a cada 7 anos. A gente fala que a cada 4 anos muda uma geração. Então, a cada 4 anos, então você consegue ver um pai de 20 anos, ele está muito distante. E aí ele vem a leitura, não, porque na minha época sair à noite era muito perigoso. Hoje o perigoso é ficar no quarto com o celular. Isso aqui é um bairro mais perigoso do mundo. E esse daqui os pais, não, ele está no quarto, aqui a gente sabe o que ele está fazendo. Não sabe. Não sabe quem está por trás. Com quem está caminhando nesse quarto. E eu dou um exemplo. Esses tempos, meu neto, 11 anos. Ele me chama de vovinha, né? Vovinha, por favor, já vem assim, né? Por favor, autorize eu comprar um jogo assim, assado, porque o jogo é caro e está em oferta. E eu tenho que comprar agora. Aí eu falei, tá, então, manda.
esse jogo, manda o contato para mim que eu vou ver. Perfeito. Quando aí eu chamei o cara me chama no WhatsApp. A hora que eu abri o WhatsApp, só veio a pornografia. É isso aí. Então, mas a isca que joga, aí eu peguei e mostrei. Bloqueei. Eu falei, não, o senhor vai bloquear, o senhor vai ter filtro, não é? Daí expliquei para ele, né? Qualquer coisa que é muito fácil, o jogo é caro, tava cobrando R$30. Naquele momento, tinha que comprar naquela hora. Falei, além de perder os R$30, você não sabe com quem você está conversando. Mas olha a nobreza da tua atitude. Isso é importante, esse exemplo que eu fui belíssimo para os pais. Não dizer assim, não vou comprar. Deixa eu ver melhor. Foi o que eu fiz. Ver o que aconteceu. Eu estava trabalhando, comentei aqui até na... Então, isso que os pais precisam entender. O que o pai faz? Eu vou comprar esse joguinho que daí ele não fica me incomodando. E aí, queira ou não, ele já abriu uma outra porta, que é a porta da pornografia. Sim. E eu tenho visto que a gente tem aparecido cada vez mais no consultório também, hoje, dependência de jogos E era patológicos. pedofilia, porque pelas cenas que apareceram, era pedofilia. E tanto hoje, tanto dependência de jogos Mas patológicos... a isca, né, doutor? A isca, hoje é o que que todo mundo quer. Os tais dos joguinhos, né? Os jogos disso, os jogos daquilo e tal, né? Então o cara oferece no jogo. Cara, oferece por um valor irrisório, perto do custo do jogo. Mas aí que tá, mas será que a criança precisa ter tantos jogos assim? E aí vem na nossa época, né, Regina, que era por merecimento que você ganhava as coisas. Né? Hoje não. Hoje eu vejo assim, os pais falam assim, não, eu preciso dar um celular, um smartphone de última geração para ele poder estudar. Não. Primeiro deixa ele estudar. Se vocês tiverem condições e ele merecer, e vocês puderem, daí comprem o smartphone. Mas sempre o mecanismo do merecimento e não da antecipação. Porque a vida não é assim. Você trabalha e depois você recebe. Você não chega lá, recebe o primeiro mês e depois vai trabalhar. Sim. Então os pais vão dar esses exemplos para os filhos. Não é difícil, mas precisa ter esse compromisso, porque filho exige da gente. E cada vez eles querem mais, eles querem regras. Eles pedem regras. Os pais que dão as regras, que dão os limites, eles querem isso. Pois é, doutor, nós estamos falando muito da juventude, mas a gente percebe também que a faixa de idade do suicídio, ela está nas pessoas de maior idade, né? Vem acontecendo, né? Os jovens... O suicídio sempre mostra o seguinte: homens se matam 3 vezes mais, mulheres tentam 3 vezes mais, tá? Os homens vão utilizar arma de fogo, enforcamento, e mulher arma branca ou medicações, tá? Isso vem acontecendo porque hoje é toda uma sobrecarga também e precisa haver um preparo quando você para de trabalhar. Hoje sabe-se que a aposentadoria pode ser um facilitador para suicídio. Por quê? Se nós pegarmos claramente, de cada 10 pessoas que se matam, 10 têm doença mental que é passível de tratamento. Isso é comprovado através de vários estudos. E tem um estudo bem interessante que eles pegaram 10 mil prontuários. Desses 10 mil prontuários, em 7 países, 9 mil prontuários, a pessoa tinha diagnóstico de doença mental. Os 1.000 que sobraram, a pessoa tinha os sintomas, mas não tinham dado tempo de fechar o diagnóstico. Por isso que eles falam de cada 10, 10 se matam. Desses 10, Cristina, 4 têm depressão. De cada 10 se matam, 4 têm depressão. Desses 10, pelo menos 3 têm uso do álcool. Se eu pegar uma pessoa que está com depressão e que começou a beber, 4 mais 3. São 70% de possibilidade de se matar. E aí eu sempre ensino para as pessoas o macete dos 4 Ds de dado. Quando eu tenho depressão, eu tenho dependência, e a pessoa está num processo de desespero e se sente desamparada, aqui dá 95% de suicídio. Nossa. Que é a aposentadoria. A pessoa entra naquela aposentadoria que alguns trazem como assim do ninho vazio, você sai de casa, enfim, ela começa a associar o álcool, porque ela fica mais tempo em casa, com mais facilidade, ela se sente inútil, se sente desesperada e não tem ninguém próximo, a gente compreende a dinâmica. Então a aposentadoria não é um bom negócio. Tem que se preparar para a aposentadoria, esse é o ponto, que as pessoas não se preparam. Não, porque vai ser muito bom a primeira semana, mas o que eu vou fazer na aposentadoria? Será que eu não posso fazer um... Mas tudo isso não é questão de política pública? Também, sem dúvida, tudo caminho. Saúde mental tem que ter política pública. Saúde mental é basicamente política pública. Vou te dar um exemplo simples, Regina. Nós temos lá 14 mil psiquiatras, não vamos conseguir atender todo mundo. Não vamos. Tá? Jamais. Mas, eu estive na Dinamarca, fiquei uma semana em Copenhague, eles reduziram 60% do suicídio lá. O que foi uma das medidas que eles fizeram? Capacitar a atenção básica. Isso é a medida mais simples e mais eficaz. Eu preciso ter um protocolo de se falar a mesma linguagem, desde a recepcionista até a servente, até a enfermeira, até o médico, até a psicóloga. Eu preciso que todos façam o mesmo processo de acolhimento.
Então não adianta eu esperar que o paciente vai querer tentar chegue até mim. Vai ser difícil para ele chegar até mim, mas ele vai chegar, a porta de entrada dele vai ser na atenção básica. Porta de entrada para tudo, né? De cada 10 suicídios, Cristina, 4 passaram nas últimas 4 semanas pela atenção básica. Eles vão na atenção básica. E eu até entendo, meus colegas, a demanda de saúde é muito grande. Então, os colegas também têm as suas inseguranças para trabalhar com saúde mental. Então, eu preciso preparar eles. Quanto mais eu capacitar o profissional do posto, melhor ele faz o primeiro atendimento. Ele vai conseguir acolher esse jovem. Por quê? O jovem está lá, sentindo desesperado, sentindo desamparado, e não tem acolhimento, e ele está tendo acesso ao álcool, já está com depressão, a gente entende por que ele vai se matar. Então, se ele chegou lá e não foi acolhido dentro de um processo como deve ser, ele vai sair, ele vai se jogar num lago, vai se jogar num carro, vai chegar em casa e vai querer tomar medicação a mais. E os medicamentos também matam. A diferença do remédio ajudar e matar. Mas é muito difícil, né, doutor? Porque você veja, hoje você vai numa UPA, por exemplo, tem todo um protocolo de atendimento pelo estado, a gravidade do caso, vamos assim dizer. Agora, se chega uma pessoa depressiva, aparentemente ela não tem uma doença física aparente, ela não está com febre, né? Ela vai ficar sentada no canto, quer dizer, ela vai ser lá a última a ser atendida. A tua leitura está corretíssima, Cristina. Mas por que ela precisou ir para a UPA? Por que ela não conseguiu ir no postinho? O que aconteceu no postinho? Por que será que a gente de saúde não conseguiu passar nessa casa e ver essa adolescente? Porque ninguém dorme e acorda com depressão. É um processo, é um contínuo que vai gradativamente intensificando os sintomas. Será que a gente de saúde não passou? Ela não viu que essa adolescente não estava bem? E não poderia ter enfermeiro? Mas eu acredito que essa situação ocorre também no posto de saúde. Acho que mais até do que na UPA. Então, eu acho que sim, no posto é mais. E aí eu entendo o colega lá. Porque ele tá... Você veja, Cristina, hoje, dentro das medicações disponibilizadas pelo governo, nós não temos antidepressivo. Não tem antidepressivo. E olha a gravidade que a saúde mental não tem um antidepressivo disponibilizado pelo governo. Existe uma briga da Associação Paraense de Psiquiatria junto com o governo do estado, que é justamente isso, mostrando para eles a importância. E a gente não quer que tenha um arsenal. Você tem 2 antidepressivos. Com 2 você já consegue ajudar muita gente. Então não tem. Tem basicamente, eventualmente, a fluoxetina, mas é uma compra do município, não vem pelo estado. Então, ou seja, se eu tenho uma doença que é grave, que afeta uma parcela significativa da população, eu preciso pelo menos ter um tratamento. E aí? Bem, se não tem o tratamento, imagine um atendimento. Vamos pegar vivemos em Guarapuava, né? Sim. Um universo aí de 500 mil habitantes em toda a região. Então, se não tem o remédio no posto de saúde, imagina a estrutura, nós não temos nem nada. Mas aí que tá, e aí que eu acho... Onde que se resume os tratamentos psiquiátricos? Não sei como que está funcionando hoje no município. Não tem, é no CAPS. Mas conversando esses tempos com uma funcionária do CAPS, ela disse que muitos pacientes não querem ser atendidos no CAPS. Vou te dizer a minha leitura como Dr. Kleber, independente das associações que eu represento. Para mim, o CAPS é o Hospital Psiquiátrico da Modernidade. Porque ele tem uma placa, ela só mudou, em vez de Hospital Psiquiátrico CAPS, a pessoa não quer ir. Sim, a pessoa não vai, ela fala assim, eu vou lá, meu vizinho vai passar e vai me ver, eu não vou. Eu ia comentar isso, rotula. Então eu acho, um exemplo, eu acho que deveria ter um sistema que pudesse haver profissionais de saúde mental, ou a própria equipe do CAPS, que passassem pelos postos de saúde e desse o suporte para a equipe do posto. Então o doutor lá está preparado, lá na Santana, o doutor está preparado para atender, mas ele sabe que uma vez por mês vai vir a equipe do CAPS ali passar a manhã com ele. Ele deixa aquela manhã para os casos que estão mais difíceis. Ele se sente mais seguro e mais confortável. Aí eu vou falar assim, mas não tem psiquiatra para todo mundo. Justamente não tem psiquiatra, nós temos que preparar pessoas que possam ir dando suporte e aí você vai montando a rede naturalmente. Porque do médico sabe, não, uma vez por mês vem aqui o pessoal, eles me ajudam. Ele não funcionou? Então talvez o CAPS ficaria para os casos graves e não a porta de entrada para a saúde mental. Porque as pessoas não vão. Eu tendo muito paciente no consultório que chega e fala, doutor, eu não vou lá, eu não vou. Aí você pode perguntar assim, tá, a dúvida da pessoa, mas dá para deixar paciente psiquiátrico junto no posto? Eu atendi muito tempo no consórcio intermunicipal de saúde. Eu atendia, meus pacientes ficavam do lado do paciente da cirurgia, do profissional da cirurgia, do profissional da cardiologia, todo mundo junto, tomando chazinho, muito tranquilo. Já foi o tempo que o paciente, que o doente mental era agressivo. Já foi o tempo. Hoje ele já vem medicado, hoje já vem numa situação mais grave, vamos fazer uma medida mais emergencial. Então, precisa ter leituras de mudanças, da forma como se conduz saúde mental. Então dá para mudar muita coisa, gente, muita Porque coisa. Veja, eu conversava já há algum tempo, foi durante a pandemia, mas é uma situação que permanece até hoje. Conversava com um psiquiatra que atendia na UPA, numa das UPAs. E ele me disse, falou, até assim, foi um pedido, me ajude, né? Você tem que nos ajudar. Porque ele falou assim, olha, as pessoas chegam em surto
E a gente sabe que nas UPAs tem os lugares ali, os ambulatórios para observação. Ele falou, olha, a pessoa chega em surto, tem pessoas que tem que ficar contida aqui e que a gente tem que segurar. Tem pessoas que ficam até 10 dias ali, quer dizer, num ambiente inapropriado, pela falta de estrutura. Isso eu me questiono, né, Cristina? Porque assim, ó, nós temos hoje ferramentas muito eficazes para fazer a contenção. E a contenção, que é esse estar amarrado, ela tem função de 2 horas. Eu vou fazer a contenção no paciente para a medicação funcionar. Então o médico tem que estar preparado para medicar. Que se ele souber medicar, não tem paciente, vai ficar. O paciente agitou, tem um sistema correto de contenção, que você faz a contenção e faz a medicação. Fez a medicação, solta a contenção. Ah, mas por que ele precisa ficar lá na UPA por 10 dias? Porque tem, acho que o trâmite hoje, até onde eu sei, não sei com precisão, mas assim, me parece que são 1.900 leitos para internamento psiquiátrico que nós temos em todo o estado. Nossa, 11 milhões de pessoas, 1.900, tá? Aí, Cristina, você me pergunta, você é a favor de abrir um hospital psiquiátrico em Guarapuava? Jamais. A Associação Parecer jamais vai ser favorável. Mas, agora você me perguntar, Kleber, o que você acha de ter 6 leitos dentro do hospital geral? Falei, Cristina, esse é o nosso sonho de consumo. Se eu tenho 6 leitos no Hospital Santa Teresa e no Hospital São Vicente, eu resolvo 80% Mas o hospital dos casos. regional tá preparado. O próprio hospital regional tem leitos, entendeu? Os leitos facilitam a vida da gente, porque daí você tem como conduzir esse paciente no ambiente adequado. Porque imagina o desgaste que é. Para cada médico que chega e fala assim, ó, tem um lá no fundo que está bem agitado da UPA. Um tem um padrão de medicar, o outro tem outro padrão de medicar, porque não tem um protocolo, não tem uma padronização de tratamento. Tá certo, errado? Não sei, cada um teve a sua formação. Agora, quando eu padronizo, falo, chegou o paciente agitado, é o dol com dormonide. Dá para fazer uma ampola de cada, até 30 minutos, 6 ampolas no dia. Simples. Quanto custa um Aldol? Centavos. Quanto custa um dormonide? Talvez R$1 ou R$2. Mas eu preciso padronizar isso, que a enfermeira, quando chegar um médico novo, fala, doutor, nosso padrão aqui é fazer o Aldol com dormonide injetável, nunca na veia, Cristina. Nunca se faz medicação na veia, porque o paciente vai fazer uma parada respiratória. E habitualmente o paciente faz na veia. Faz no músculo. Um pouquinho de paciência. Acalma a tua equipe. Pessoal, tranquilo, o protocolo é esse aqui, ó. Os estudos mostram. Capacitação, né? Capacitação. A saída é essa, Cristina. A saída é capacitação. Enquanto não tiver uma padronização, e quando você fala em política pública, né, Cristina, eu acho que você que vai conversar com todos os candidatos, eu fiquei tão feliz de ver que Guarapuava tem 2 médicos possíveis candidatos, uma biomédica, né, uma biomédica e um bioquímico. Tem 4 profissionais de saúde, 4. Perguntar para eles, ó, o que vocês realmente pensam em fazer com saúde mental? Nós estamos bem encaminhados hoje no Hospital do Câncer, em alta complexidade, nós estamos bem encaminhados, mas e na saúde mental, que é o mais barato? O que se pensa em fazer? Ah, contratar... Não, sem contratar psiquiatra. O que se pensa em fazer? Porque a população está tão sofrendo, eles estão sofrendo. Eu vejo cada vez mais que chegam no consultório por isso. Eu não vou lá, não quero ir lá, porque demora, não sei o que lá. Então o que a gente pode fazer? Eu acho que aí entra a importância da saúde pública. Quanto melhor for a saúde pública, melhor vão ser os índices de saúde mental. Com certeza. Bom, doutor, é um assunto que eu amo. É apaixonante, né? Porque a gente sabe, os índices estão aí e as consequências. O pior de tudo é isso, o que vem depois, né? Então, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Estamos aí batendo, o Setembro Amarelo batendo na porta, quer dizer, embora eu defenda que a gente tem que estar falando sempre sobre isso, mas existe um mês dedicado, né, onde é bem massificado isso, então eu gostaria de tê-lo de volta aqui para a gente conversar sobre isso. E fica a dica aí então para os nossos candidatos, né, a prefeito. As convenções acabaram, né? Então tem todas, e não só Guarapuava, toda a região, né? Você abrange toda a região, você abrange toda a região. Toda a região, fica aí a dica, né? Saúde mental, saúde pública, é casa de saúde pública. E é a porta de quase todo tipo de violência, né? Então eu queria deixá-lo à vontade e com o compromisso que o senhor vai retornar aqui outras vezes, né? Mais uma vez, muito obrigado a você de coração, né? Eu sempre, desde a primeira vez que você me convidou, esse teu olhar tão cuidadoso com saúde mental faz muita diferença. Vocês sabem da importância que vocês como imprensa são para nós. Vocês conseguem nos ajudar a fazer prevenção. Então, por isso, quando você disponibiliza a possibilidade de uma conversa, eu venho com o maior prazer do mundo e vou vir, sim. Mês que vem vamos falar sobre suicídio, tá? Mês que vem eu estou olhando o Setembro Amarelo em todo o estado, então eu estou
meio corrigir, mas vamos ajustar e vamos conversar, porque a gente precisa falar dessa triste realidade, né? E através de vocês, levando informação, porque é a informação que faz com que as pessoas ajudem outros a buscarem ajuda. Com certeza. Quanto mais informação as pessoas têm, mais preparadas estão. Meu muito obrigado de coração, que Deus te abençoe e obrigado às pessoas que estão nos assistindo. Imagine. Obrigado, senhor, né, por compartilhar, socializar aqui o seu conhecimento, né? Acho que conhecimento é para isso, né? A gente tem que dividir, né, com todo mundo. Bom, obrigada a você que nos acompanhou. Fique ligado no seu portal www.redesudnoticias.com.br.